Olá pessoal, me chamo Momi, sou seu professor. Estamos em mais uma aula de música, aula 42, módulo intermediário 2. Vamos falar hoje nessa aula de nota de passagem, né? Para quem está chegando agora, se inscreva no canal, indique para seus amigos, dúvidas, comentários ou e-mail escola de música momi@gmail.com. Então vamos lá. Antes, referência bibliográfica, né? Harmonia é uma abordagem prática. Ah, Na aula passada, resumo, nas últimas aulas, né, desde o intermediário 1, a gente falou de tétrates com sétima, né, no modo menor, falamos de arpejo figuração, ou seja, os comportamentos que a melodia tem, né, então que a gente podia pegar um acorde e tocar essas notas sucessivamente, e aí isso é um arpejo, ou um arpejo quebrado, você usar as notas do acorde, mas não na sequência, né. Depois a gente fez exercício, um exercício simples, né? A imagem não ficou muito boa por causa da minha câmera, eu estou para trocar ela, então um pouquinho de paciência de vocês aí. A aula de hoje, notas de passagem. Né? O que é nota de passagem, segundo a nossa literatura, nosso livro-texto? Nota de passagem é o que? Ela preenche o espaço entre duas notas diferentes do mesmo acorde ou de acordes diferentes. Ou seja, quando você fizer um acorde e e quiser fazer uma melodia logo em seguida, né? E depois você ou cair no mesmo acorde ou cair em um acorde diferente, você pode usar essas notas de passagens. No caso, a gente vai ver nos nossos exercícios. Ah, Normalmente ela é uma dissonante quando preenche o intervalo de terça. Então, quando você tiver intervalo de terça, né, ela vai soar dissonante. Eu vou mostrar isso para vocês também. Lembra, dissonante, a nota vai ter um som não harmônico, né? Pode ser ascendente ou descendente, ou seja, você pode fazer um dobrado de é, dó, mi, né? E a próximo acorde, a nota de passagem vai ser ré e a outra nota vai ser mi. Então seria um dobrado dó mi ou um acorde de dó maior poderia ser também. Aí a nota de passagem tem que ser ela tem que preencher a nota desse acorde, poderia ser ré dentro da escala e a próxima mi. Ela Toda nota de passagem ou ela é diatônica, ou seja, respeita a sequência das notas da escala que você estiver usando, ou ela é cromática. Aí você vai ter que fazer alteração na armadura de clave, né? A gente vai ver isso também. E ela serve para chegar em outras notas. Ela é uma ponte para chegar em outras notas, né? Então, você vai poder fazer isso com os mesmos acordes, né? Então, você faz Dó maior, nota de passagem Ré, porque ela vai preencher esse espaço, né? E você cai em Dó maior de novo. Ou você pode ser Dó maior, e aí de repente se cair em Mi menor. Aí você pode usar o Ré como nota de passagem também, né? Então, vamos para algum exemplo. Então, como eu falei, classificação. Temos dentro da nota de passagem tanto diatônica, né? Ou seja, usando as notas da escala. Vamos falar só do campo harmônico de Dó maior, né? E a escala de Dó maior. Ela pode ser ascendente, ou seja, que nem tem o exemplo aí, tem o dó dó, né, do lado esquerdo. A nota de passagem é ré, né? E a próxima nota é mi. Então ela está subindo, está indo do grave para o agudo. Isso é uma nota de passagem ascendente, né? Momi, por que ré? Porque ela vai preencher o espaço entre esse dó, né? Então, por exemplo, eu tenho dó, tenho mi. A nota de passagem de dó para mi, se fosse fazer essa ponte entre essas notas, seria o ré. E por que Ré e não outra nota? Porque esse Ré ele está dentro da escala, então é Dó, Ré, Mi. Né? Então seria essa a nota de passagem. Quando você quiser fazer uma ponte entre o seu acorde para outras notas, você usa essa nota de passagem. E tem a forma descendente também, como está mostrando ali, Dó, Mi, né? E a última nota ela é Dó. Né? Como ela está sendo descendente, a nota de passagem possível entre Mi e o próximo Lá tem que ser esse Ré, né? Dó, Ré, Mi. Oh, desculpa, Mi, Ré, Dó. Né? E aí a gente vai ver ali na frente que é o seguinte: ah, os dois tipos de notas de passagem, quando é diatônica, elas vão precedir de um intervalo de terça, né? Que nem está aqui. Então eu tenho Dó, a terça de Dó seria Mi, né?
Então seria meio, 1, 1,5, 2, terça maior. Essa nota de passagem fica nesse meio, entre essas terças. Então, entre a terça maior de Dó a Mi, eu vou ter o quê? Eu vou ter o Ré. Então, é por isso que tem o Ré e não outra nota. Mesma coisa aqui, de Mi para Dó, né? Como eu estou descendo, eu vou ter que voltar. Então, você vai ter que imaginar a escala descendo, saindo do agudo para o grave. Então, de Mi para Dó vai ser uma terça maior. Qual que é a nota de passagem que eu possa ter dentro da diatônica? É o Ré, e assim por diante. Temos a questão da nota de passagem acentuada no tempo fraco, ou seja, tempo forte. Lembra que a gente viu lá em compasso? Primeiro tempo forte, segunda nota é o tempo fraco, a terceira nota é o tempo forte. Quando ela não é acentuada tempo fraco, ela vai ser nesse segundo tempo do compasso. Né? Aí tem as outras configurações. Não acentuada, parte do tempo fraco, ou seja, por que parte? Porque nesse primeiro tempo tem uma concheia. E a nota de passagem, que é o Ré, está aqui nessa concheia. Né? Então, essa é parte. Tem a parte do tempo forte. Né? Então, a nota de passagem ela está no terceiro tempo, porque aqui tem uma mínima. E acentuada a parte do tempo forte. Né? Então, parte do tempo forte, por quê? Porque a nota de passagem está nessa concheia entre Ré e Mi. Né? E por que, de novo? Amor, mas por que tem que ser o Ré? De novo, toda nota de passagem diatônica, ela tem que ter a distância entre essas notas de uma terça, entre terças, ou terça maior, terça menor. No caso da escala de Dó, a gente só tem a terça maior, que é de Dó para Mi. Então, a nota de passagem entre Dó e Mi, para fazer essa passagem, fazer essa ponte entre essas notas, tem que ser Ré. Entendeu? Então, vamos para a próxima. Aqui, esse é o mais importante. Eu falei sobre ascendente, que você só pode subir com a nota de passagem ou descer. Né? Agora, aqui que é a questão. A nota de passagem são duas que existem: diatônicas e cromática. Se vocês decorarem isso daqui, vocês não erram mais. Toda nota de passagem diatônica, ou seja, quando você pega de um acorde para o próximo acorde e você quiser fazer uma nota para fazer uma ponte entre esses dois acordes, né, para dar uma cadência, você vai ter que usar uma nota que vai ficar no meio desse intervalo de terça. Né? Por exemplo, ali temos Sol de um lado esquerdo e do outro lado a gente tem Fá. Né? Então, Fá não, Mi. Então, de Sol, voltando do agudo para o grave até Mi, você tem um intervalo de terça. A nota possível que você pode ter de nota de passagem entre esse intervalo de terça dentro da escala de Dó, porque estamos falando de Dó, da escala de Dó, vai ser o Fá. Então, essa vai ser sua nota de passagem. Como é uma terça, vai soar de uma forma mais relaxada a sensação do som. Quando você usa, que nem está lá embaixo, uma nota de passagem cromática, o intervalo entre os dois acordes tem que ser um intervalo de segunda maior, ou das duas notas. Né? E aí, por isso que entra o cromatismo, que daí você vai alterar a armadura de clave, né? Que nem está ali. Mas vamos para o exercício, que vocês vão entender um pouco melhor, porque é um pouco confuso mesmo, tá? Tem que usar bastante a visualização mental para estar toda hora você subindo e descendo as escalas para você entender aonde você vai colocar essa nota de passagem. Então vamos lá por Guitar Pro. Então, pessoal, estamos aqui, como eu mostrei para vocês. Então, vamos falar da questão ascendente e da questão descendente, né? Então, se eu tenho uma nota de passagem, ela serve de ponte para a próxima nota. Então, se eu quisesse fazer uma ponte entre esse dobrado, que é um Dó, com esse Mi, qual que é a regra? Vão ser duas. No caso, essa daqui só vai ter uma, porque essa daqui é um intervalo de terça. Essa daqui vai ser uma nota de passagem diatônica. Por quê? Porque de Dó para Mi eu tenho uma terça maior. Né? Lembra a nossa tabelinha de terça? Então, Dó para Ré é um tom e de Ré para Mi é um tom. Então dá dois tons. Dois tons de Dó para Mi, terça maior. Então, para mim fazer uma ponte que seja uma cadência interessante e com uma sensação interessante, eu tenho que usar essa regra. Entre a nota de Dó entre a nota de Mi, qual que é a nota possível que eu tenho? Vai ser o Ré. Porque o Ré, como a nossa regra disse, ela preenche o espaço entre duas notas diferentes do mesmo acorde ou acorde diferente. Então,
se eu tenho de Dó para Mi, e tem que ser dentro dessa regra de terças. Então, de Dó para Mi é uma terça maior, e qual é a possibilidade que eu tenho de ponte para me fazer entre essas duas notas? Só pode ser o Ré. Porque entre Dó e Mi, dentro da escala que a gente tem, que é essa escala aqui, ó, é o Ré. Então, se eu quiser fazer uma passagem entre Dó até Mi, eu só posso ter o Ré, porque a regra fala que a nota de passagem ela tem que preencher o espaço, se for diatônica, de uma terça maior. Então aí eu vou usar o Ré. E isso é bacana, porque você começa agora a fazer uma cadência entre as notas que você precisa na sua harmonia, na sua melodia, né? De uma forma mais consciente. A gente, de uma certa maneira, já faz isso automático, na maioria das vezes, quando a gente não sabe muito a teoria. Mas quando você começa a ver a teoria, você começa a ver e falar assim, caramba, eu faço isso e não sabia, né? Então, quem nunca fez um dobrado, né? Com dó, aí jogou ré e jogou mi. O que que você está fazendo aqui? Você está usando o ré como nota de passagem, tá? Pode ser o contrário também. Então, se você tem mi aqui, ó, né? Mi para dó, como aqui a nota sensível vai ser esse mi, né? Então, de mi para dó, vindo de forma descendente, a nota de passagem de novo é ré, porque a única nota possível que eu tenho, né, de mi para dó vai ser ré, a única nota que eu tenho de passagem. Como eu falei, e aí o som fica assim, ó. Tá vendo que dá uma cadência interessante? Né? A gente já faz isso. A questão é que agora você está sabendo por que que funciona isso, né? Então, agora aqui tem a outra questão que eu falei, diatônica com terça, né? Então essa diatônica com terça é o mesmo processo. Se eu quiser fazer uma ponte entre esses dois acordes, né? Vamos imaginar que eu joguei um dó, dó não. Aqui é um si sol, aqui é um dobrado, aqui não está definindo um acorde, mas vamos colocar aqui esse dobrado e eu fiz esse outro dobrado que é um dó, dó mi, né? Então si sol dó mi. E eu quiser fazer uma ponte, né, em vez de fazer isso, né, em vez de eu fazer isso direto, eu quero colocar uma melodia no meio, fazer uma ponte dentro da diatônica com terça. Qual é a nota possível que eu posso ter entre sol até mi, né, dentro da nossa escala? Como de sol para mi, né, de sol para mi vai ter uma terça menor, lembra? Um tom e um semitom. Então, a única ponte que eu posso fazer entre essas duas dobrados, vindo descendente, vai ser Fá. Por isso que caiu Fá. E aí dá essa sensação. Em vez de você deixar sua harmonia de uma forma muito mais simples, eu vou repetir. E agora pode colocar mais notas, deixando ela mais sofisticada. Entendeu? Então é assim que a gente vai sofisticando as nossas melodias, né? Dentro da figuração, né? A mesma coisa, agora aqui, a outra forma de você fazer uma nota de passagem, lembra? A regra diz que são duas, diatônicas, aí você tem que fazer intervalo de terça, e cromática. A cromática usa intervalo de segunda maior é um tom. Então, a cromática, ela vai fugir da armadura de clave. Lembra, né? A gente tem a armadura de clave, que dita quais são os acidentes do seu compasso, né? Como estamos em dó, não tem acidente nenhum. Só que aqui eu estou querendo fazer uma ponte, ou seja, entre esses dois dobrados, cromático. Para mim fazer cromático, que é usado muito em jazz, em samba e tal, ou em improviso, em heavy metal também se usa, né? Você vai ter que seguir essa regra da segunda maior. Então, por exemplo, aqui eu tenho um dobrado de dó e sol. Tendo esse dobrado de dó e sol, a próximo acorde que eu posso ter, né, que de repente eu faria, né, vamos imaginar que eu teria agora aqui um acorde de um dobrado de Fá e Lá. Então, de Sol para Lá, tem um intervalo de segunda maior. Quando isso acontecer na sua harmonia, de você colocar esses dois dobrados, dois acordes, onde o intervalo de um para o outro é uma segunda maior, ou seja, de um tom, aí sim você pode jogar um cromatismo. Aí não tem esse sol aqui vai virar um sol sustenido.
Entendeu? Então, e aí vai dar esse som aqui, ó. Opa, vou voltar aqui. Lembra um pouquinho aquelas coisinhas de jazz. E aí, o que que acontece? É, quando é intervalo de segunda maior, lembra? Os intervalos de segunda maior e de quarta, né? Eles dão dissonância, né? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Diferente dos intervalos de terça que dá relaxamento, né? Que dá dissonância. Então, gente, só para simplificar rápido, é isso, tá? Dois tipos. Você quer fazer uma ponte entre dois acordes diferentes, ou acordes iguais ou dobrados, você tem que usar as notas de passagem. Como que se faz, Momi? São dois tipos de notas de passagem, diatônicas e cromáticas. Se for diatônicas, o intervalo que você tiver entre seus dois acordes tem que ser um intervalo de terças, ou seus dobrados, como está aqui. Então aqui tem Sol e aqui tem Mi, é um intervalo de terça. Né? E se eu pegar embaixo vai ser a mesma coisa. Aqui tem Si, né? Então o que que acontece? Qual que é a nota possível dentro da escala de Dó entre esses dobrados para me fazer a ponte? Entre Sol e Mi, só pode ser Fá. Né? Por isso que cai a nota de passagem, cai Fá. Entendeu? Outra possibilidade de nota de passagem é se você quiser fazer cromatismo. Vamos imaginar que você fez uma música e aí você colocou de novo um dobrado tipo Dó, Sol, e o outro dobrado você colocou Lá e Fá. Que você de repente estava fazendo um jazz e tal. Aí você quer fazer uma conexão entre esses dois dobrados, né? Para não ficar muito simples, porque senão ficaria assim. Aí você quis usar uma nota de passagem. Qual é a nota possível que você pode colocar? Bom, como é um intervalo entre esses dois dobrados de segunda maior, então ele é um cromático. Como é cromático, entre Sol e Lá, eu vou jogar o cromatismo, que está fora da escala. Então vai ser o Sol sustenido. Lembra? Quando você coloca isso, você está dizendo que esse pedacinho está fazendo modulação no seu campo harmônico, na sua escala. Então ele não vai aparecer aqui no ascendente do Dó maior. E que a nota de passagem, no caso daqui e essa daqui, você pode fazer de forma ascendente, ou seja, do grave para o agudo, ou do agudo para o grave. Tá certo, gente? Então, pessoal, terminando o exercício no Guitar Pro, né, que eu acabei mostrando, para resumir bastante, é mais ou menos assim. Quando você tem na sua música, né, na harmonia que você está compondo, né, a distância, né, entre dois dobrados ou dois acordes ou iguais ou diferentes, por exemplo, de terça maior, né, aí para você deixar mais sofisticado a passagem entre esses dois acordes ou a passagem entre esses dois dobrados, existe um recurso chamado notas de passagem, que vai fazer a ponte entre um acorde e outro. Se esses acordes estiverem no intervalo de terça ou maior ou menor, então você pode usar uma nota de passagem diatônica, ou seja, usando a nota que vai preencher o meio entre essas duas terças. Né? Então, como a gente viu, tinha Dó e Mi, né? Qual é a nota de passagem que vai poder, entre essas duas terças, ser usada? Vai ser o Ré, porque o Ré vai estar no meio entre essas terças. É a única nota possível nesse caso para você poder usar, né, nessa nota de passagem. Caso as suas notas de passagem, os seus dois acordes não estão à distância de terças, nem maior nem menor, e estão em distâncias de segunda maior, ou seja, de um tom de um acorde para o outro, ou de um dobrado para o outro, aí você pode usar a nota de passagem cromática, né? E aí você vai usar um semitom para você conectar esses dois dobrados ou acordes, como foi o caso do Sol, né? De Sol para Lá, a gente colocou Sol sustenido. Né? Por quê? Porque de Sol, um dobrado tinha Sol e o outro dobrado tinha Lá, então de Sol para Lá tinha um intervalo de segunda maior, que era um tom. E aí sim você pode usar
é essa nota de passagem cromática, que acontece muito em jazz, acontece em blues, acontece em heavy metal, né? Também acontece bastante cromatismo, e aí vai, tá certo? Então, dúvidas? Deixa nos comentários, Escola de Música Momi. Na próxima aula, segunda-feira, vai ser exercício de nota de passagem. Eu vou inventar um exercício e colocar para vocês aí. Obrigado e até mais.